paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo da besta. Este governo 666. Ok? Bem amados, neste vídeo eu quero trazer você a refletir pela palavra de Deus, pelos acontecimentos que têm se alastrado pelo mundo. Eu quero trazer esse vídeo para você mediante as Escrituras, pois a palavra nos ensina bem claro que no final dos tempos o próprio Deus, não é o diabo, o próprio Deus enviaria ou enviará o espírito do erro, o espírito do engano, para que as pessoas, o mundo, creiam na mentira, pois rejeitam a verdade, rejeitam a Cristo. Mas dentro desse contexto, nós que somos cristãos verdadeiros, filhos de Deus verdadeiros, nós se enquadramos naquela mensagem o qual Jesus disse lá em 16:16. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Deus, nosso Pai, intermédio da boca de Jesus, nos dá essa ordem imperativa, o ide. Devemos pregar sem fazer acepção de pessoas, pois quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o próprio Deus. E Jesus mais ensinou a mim e ensina a você todos os dias. Ele nos ensina pelo seu Espírito Santo que as pessoas, ou as almas, ou os filhos, as ovelhas do Senhor, os filhos legítimos, ouviriam a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Traduzindo, as minhas ovelhas vão ouvir o Evangelho e vão compreender, vão entender e vão se converter. E dentro desse convite, muitos daqueles que não são ovelha serão chamados, muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque na verdade, as que não são ovelhas não obedecerão o que está nas Escrituras, não obedecerão o que está nos mandamentos do Pai. E com isso Jesus nos alertou sobre o fim, e no fim, falando em Mateus 24, usando os apóstolos nas suas cartas, e no final, o Apocalipse, intermédio de João, o apóstolo amado, ok? Esse vídeo de hoje para você, eu trago para você o vídeo de hoje, para você refletir sobre a ideia de um avivamento. Vamos falar um pouco sobre isso, se ele condiz com a Escritura, se anda conforme a Escritura, se é o que diz a Escritura. Porque muitos dizem do avivamento, tiveram vários avivamentos e não sei o que, não sei o que lá. E agora esta semana está tendo muitos vídeos vindo dos Estados Unidos sobre um tal avivamento, e nós vamos falar sobre isso. Se é correto, se é verdade, ou se é mentira. Vamos fazer uma análise, vamos refletir. Pois eu digo a você, meu querido e amado irmão, que eu sou um cristão pentecostal. Eu acredito nos dons, dom de curar, dom de expulsar demônio, dom da profecia, de profetizar, pregar. Não de profetizar blá 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 blá, bater o pé, ar, terra, fogo, céu, bate o pé, papapá. Não é isso. Eu creio no dom de profetizar. Eu estou profetizando aqui.
Estou profetizando, estou pregando a palavra, estou ensinando a palavra, estou profetizando. Tanto que a Escritura diz que nós devemos buscar o dom, que é o melhor dom, é de pregar. O dom de profetizar a palavra de Deus. Então, eu sou pentecostal, só que eu fui menino já também, na fé. Eu já fui, no começo da minha fé, andava naqueles movimentos de pula-pula. Eu andava Maria com as outras. E hoje eu posso falar para você. Me envergonho? Sim. Mas intermédio da minha vergonha, hoje eu posso trazer mensagem para você. Torno a frisar, sou pentecostal. Creio nos dons espirituais. Creio em revelação. Creio nos sonhos. Creio na parte daqueles que acreditam plenamente que Deus atua como no passado, no presente e no futuro. Queridos, só que muitas das vezes nós fomos enganados, e há muitos que estão sendo enganados. O repleplé, o sapateia, o pula, o entrega a profecia. 90 ou 99% das profecias são falsas, são mentirosas. Eu sei, porque eu convivi com isso. Aliás, eu convivi com isto. Eu vi isto. Profecias que eu recebi, 99% eram falsas. 1% eram verdadeiras. Senti no meu coração e aconteceu. E Deus confirmou por intermédio de sonhos depois, antes de acontecer. Então, era uma profecia de Deus. Eu não aceitei, Deus veio, falou em sonho e aconteceu. Então era de Deus. Aconteceu exatamente como deveria acontecer, conforme entregou aquele profeta ou aquela profeta. E no sonho, Deus veio em sonho e falou, isso e acabou. E foi Deus. Então eu digo que Deus sim pode falar. Tem um versículo que está lá no livro de Jó, que Deus fala com o homem por figuras, fala em sonho, em visões, para colocar o temor, colocar o medo do homem para que se desvie do mal e não pereça e morra e vá para o inferno, para que se arrependa do seu mau caminho. Deus fala intermédio de sonhos e figuras. Então, meu irmão, eu acredito nisto. Eu acredito. Acredito nos dons. Acredito. Porque as igrejas mais antigas, tradicionais, não acreditam. Mas Jesus, bem claro, ensinou e disse: estes sinais hão de seguir os que crerem no meu nome. Então, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Eu creio nisto. Não adianta vir teólogos, estudados das igrejas aí, querer distorcer a mensagem, porque eu leio o texto e o contexto. E eu sei que foi revelado para mim pelo Espírito Santo, porque de mim nada eu posso. Então, meus amados, dentro desse contexto da história cristã, nós vemos muitos enganos. Agora, no aprendizado disso, podemos até mesmo fazer algumas analogias ou comparações, até mesmo citar algo para nós podermos meditar. O pregador Paulo Júnior meio se vendeu para o sistema do dinheiro, porque eu trabalhei muito tempo com os vídeos dele, hoje não trabalho mais, porque ele proibiu, porque a mensagem é dele, não é do Senhor, né? Ele tem que ganhar os likes e as visualizações, ele tem que ganhar e os likes primeiro para depois liberar. E proibiu, ameaçando os irmãos que levantaram o canal dele, como o nosso, que era pequeno na época. Mas ele tem uma certa palavra coerente. Pastor Paulo Júnior, na defesa do Evangelho. Mesmo que o Evangelho não precise de defesa, mas ele criou esse ministério, a defesa do Evangelho. Mas é o contexto humano, ok? O Evangelho não precisa de defesa. Deus vela por ela e vai se cumprir e acabou. Mas o pastor Paulo Júnior chega a citar que muitas das vezes os pentecostais pulam, fazem um repreplé, entregam profecias, dançam no espírito,
mas a vida dele não condiz com a verdade. É um maldizente, é um falador, não paga as contas, vive uma vida devassa, mas está lá pulando. Isso é verdade. Dentro da igreja do Senhor tem mais bodes do que ovelhas. Dentro da igreja do Senhor tem mais joio do que trigo. Isso é verdade. Larga é a porta da perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta da salvação e são poucos os que entram por ela. Viu o contexto do texto da verdade? Mas nesse fato, nessa situação, pastor Paulo Júnior, da defesa do Evangelho, tem certa razão. Tem uma certa razão. Ok? Por isso, vendo nesses dias, esses vídeos aí que estão pela internet, de um grande avivamento lá em Kentucky, nos Estados Unidos, numa pequena cidade dos Estados Unidos, eu comecei a refletir e pensar sobre isso. Porque eu sei que Deus pouco fala. Deus fala pouco. Deus não é de ficar falando todo momento, toda hora. Deus não é assim. Deus responde a nossa oração no silêncio. E Deus manifesta a sua glória assim quando Ele quiser, ou quando Ele quer. Ele manifesta a sua glória, o seu poder. Ah, irmão, então você não crê nesse avivamento? Não, eu não creio. Sabe por que eu não creio? Porque pelas escrituras diz que o Senhor faria um grande avivamento. Está lá no livro de Joel. Ele traria um grande avivamento, derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Está lá no livro de Joel, certo? E daí nós vemos que se manifesta o verbo se fez carne, que é Jesus Cristo. E veio, habitou entre os homens, trouxe a sua mensagem, a sua palavra, fez os milagres e maravilhas e morreu por nós. Resumindo, e ele volta ao Pai, volta de onde ele veio, volta para o céu. E Jesus então vai cumprir a sua mensagem, dizendo para os seus apóstolos não sair da cidade, lá em Atos 2. E aí se cumpre o avivamento. Se cumpre o avivamento. Deus derrama no seu espírito, e lá fala que é narrado nas escrituras que parecia como línguas de fogo sobre aqueles homens, e eles profetizavam, falavam em línguas. Como eu estava dizendo a você agora, lá em Atos, capítulo 2, fala sobre o Pentecoste, e ali se cumpre o que está em Joel, que o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, pregariam a mensagem, estariam cheios da graça de Deus, falariam novas línguas, teriam os dons espirituais, dom de curar, e assim você sabe que aconteceu com os apóstolos, que estavam cheios da graça de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo, pregando a mensagem. Qual a mensagem? Qual a mensagem que eles pregavam? De enriquecer? Venha ler suas ofertas gordas, venha tudo que vocês têm, tragam aqui que vocês vão se dar bem. Tragam tudo que vocês vão ganhar 10 vezes mais. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que Jesus mandou a eles. Vai, pregue, construam impérios, igrejas, abram templos, peçam dinheiro e falem para eles que eu vou dar em dobro tudo que eles der, e vamos fazer um império. Ao contrário, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ao contrário, eles dividiam segundo os seus propósitos, o seu próprio coração, segundo o propósito do seu coração, eles dividiam, vendiam e dividiam entre os irmãos, não entre os grandes, entre os apóstolos, não. Amados e queridos irmãos, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e as pessoas andam cegas. Cristãos andam cegos. Usam a Bíblia, a Escritura, como caixinha de promessa, só pega aquilo que lhe agrada. Mas eu digo para você que nós
Devemos considerar a bondade e o amor de Deus em Cristo Jesus, mas devemos também considerar a severidade do Deus justo, do juiz justo que é Deus. E dentro dessa narrativa que eu estou trazendo para você, o engano no fim dos tempos está aí. E eu vou iniciar então fazendo agora essa leitura, após essa síntese, essa mensagem que eu trouxe a você anterior. Nós vamos combater então daquilo que eu não acredito, nesse avivamento que as pessoas saem das suas casas e ficam dias e dias só cantando, batendo no teclado. Não, eu não acredito, porque as pessoas têm os seus afazeres, tem que cuidar dos seus filhos, tem compromisso, tem que trabalhar, tem que fazer os seus afazeres do dia a dia. E se elas não estão fazendo, cumprindo com aquilo que ela tem com o seu patrão, com sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e viver só do zen, isso não é de Deus, isso não é Deus. Deus não precisa que as pessoas fiquem 24 horas, 100 horas, 200 horas, 2.000 horas dentro de um templo. Deus não precisa disso. Deus não habita em templo feito por mão de homens. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo, que Ele habita em vós. E daí? Já começa por aí. Se nós somos o templo, vós sois o templo, Deus habita em você, não no templo. Está escrito: Deus não habita em templo feito por mão de homens. E pessoas lá nos Estados Unidos, em Kentucky, estão fazendo caravanas, e indo e lotando aquele lugar pelo movimento emocional. Talvez você não estude o comportamento humano, mas você sabe que aonde está tendo aqueles movimentos é como o dia de carnaval. A Maria vai com as outras, onde está um vai todos. Para o carnaval, então vamos para o carnaval. É pela festa do Bom Fim, então vamos para a festa do Bom Fim. E vai milhares e milhares de pessoas. Agora tem o movimento daqueles que vamos ficar somente na igreja até que Jesus volte. Deixa os seus compromissos, deixa de trabalhar, deixa de cuidar dos seus filhos, da sua família, os compromissos que tem com o homem. Não, é por causa de um grande avivamento. Engano, ok? Muito engano. E temos que refletir e meditar. Enquanto vemos na internet muitos canais que se diz pregar o evangelho, mas estão atrás de likes, de ser visualizados, e venham granjear. Tem seus canais para ganhar dinheiro, seguidores, holofotes, acreditando nesses sistemas, e nem pregam a volta de Jesus. Não prega arrependimento. Não, mas gosta de movimento e não de arrependimento. Onde o canal está aí? Bem, eu estou aqui não para agradar você nem a homens. Eu estou aqui como seu irmão, para contender com você das coisas erradas que estão acontecendo, para falar para você que Jesus está voltando, que os sinais estão evidentes nos céus e na terra. Guerras, fomes, pestes, manifestações dos céus, fogo e enxofre. Tudo está acontecendo nesse momento. As leis do anticristo estão em vigor. O que era certo, o que era os mandamentos do Senhor é errado, mas o que é errado agora se tornou certo pelo governo meia-meia da política, do governo do anticristo. Agora pode se roubar. O sodomismo pode praticar, não é pecado. O roubo pode praticar o roubo, não é pecado, não é crime mais, até mesmo nos Estados Unidos. Isso está se espalhando pela terra. Então vivemos o tempo do fim. E eu posso dizer para você que no final dos tempos não haverá avivamento, como muitos pregam. Eu não creio nisto. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu contendo com você mediante a palavra que diz o próprio Jesus: porventura, quando eu voltar à terra, acharei alguém me servindo? Porventura, acharei fé na terra quando voltar? Ele já nos dá a resposta. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, na verdade, ele pergunta se haverá fé quando ele voltar. Haverá alguém servindo, e já dá a resposta que não.
Porque a volta do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. O mundo estará um caos, cheirando mal diante das narinas do Senhor. Está aí a resposta. Então não haverá esse avivamento que estão falando. O avivamento está dentro do coração daqueles que aceitam o convite de Jesus e passam a obedecer de A a Z todos os ensinos, doutrinas e decretos e leis imortalizadas que está diante do trono de Deus no livro da vida. Irmãos, o engano do fim dos tempos. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. E o Espírito Santo diz claramente, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está aí. Qual que é a fé? Em crer em Jesus, em crer que você é o templo do Espírito Santo, em crer que Deus habita em você. Jesus disse: eu bato na porta, e se você abrir, eu entro e cearei com você e você ceará comigo. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo claramente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Uns vão dizer: Jesus, está escrito isso. Uns vão dizer: ó, Jesus está lá naquela igreja, está lá naquela cidade. Ó, Jesus está lá nos Estados Unidos. Agora estão dizendo que Jesus está lá nos Estados Unidos. Jesus está aqui, meu irmão, no Brasil. Jesus está lá no Japão. Jesus está lá nos Estados Unidos. Jesus está em todos os lugares. Ele é Deus. Entenda esta mensagem, querido irmão. Não se deixe emotivar por falsos ensinos, falsos acontecimentos. Olhe para Jesus. Olhe para a sua vida. Faça uma reflexão. Reflita o que você está vivendo. A tua vida com Deus. O quão pecador que você é, a necessidade que você tem de estar diante dele, sempre buscando e pedindo perdão dos seus pecados, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, vivendo uma vida sã com essa doutrina do Senhor Jesus, sendo um cristão verdadeiro, amando o seu próximo, vivendo aquilo que Jesus ensinou. É isso que diz a Escritura. Mas diz aqui em 1 Timóteo 4,10, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E muitos estão abandonando a fé e indo lá para aquela tal igreja, lá para tal cidade, lá para tal país, porque lá está Jesus. Mas Jesus diz: não creais que está ali ou aqui, ou lá no fundo da casa, ou lá no tal país. Não creais. Porque são pessoas movidas por espíritos de demônios que criam essas coisas e até parece ser coisa de Deus. Olha só, Mateus 7,22, vocês têm que entender isso, que Satanás e o diabo têm essa prerrogativa outorgada na permissiva de Deus, que assim aconteça para que se cumpra a Escritura. Já prosseguimos no próximo vídeo, ok? Prosseguindo sobre o engano no fim dos tempos. Vivemos agora, atualmente, nesta data de hoje, nós estamos no mês de fevereiro de 2023 e muitos sinais temos observado. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Vemos um país como o nosso Brasil corrupto, o qual a injustiça, ou a tal da suposta justiça, que diante de Deus é como trapo de imundícia, deram veredito para que uma quadrilha se assentasse novamente no poder do Deus Mamon, do dinheiro. Limpar as suas fichas de crimes, de usurpar, de roubar a população, de ter roubado o órfão e a viúva nesse país.
o qual no dia de hoje, de 2023, aqueles que saquearam a nossa nação estão novamente no poder e dizendo que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Isso é um diagnóstico que nos mostra o engano do fim dos tempos. E as pessoas têm acreditado. Mas está escrito que Deus enviaria o espírito da mentira, o espírito do erro, para que cresça na mentira, porque rejeitaram a verdade, que é seu Filho Jesus. E essa nação tem rejeitado a Cristo. Confessa com a boca, mas o coração está longe. Então por isso está acontecendo. Temos uma nação que se diz quase que totalmente cristã, mas são ecumênicos, envolvidos com maçons, feiticeiros, envolvido em todo tipo de credo, o qual se diz, na verdade, ou nesse conceito, se diz ser ecumênicos. E são ecumênicos no nome do tal do amor, o amor da vaidade, o amor humano, e não pela lei de Deus. A palavra diz: se há entre vós aquele que se diz ser irmão for devasso, ladrão, enganador, mentiroso, adúltero, enfim, está escrito, com o tal, ainda nem com mais. E daí? É só nós fazermos a leitura do Salmo 1, a bem-aventurança, ok? Bom, prosseguindo aqui, meus amados, em Mateus 7, 22, prosseguindo aqui, meus queridos, nós já fizemos a leitura lá em Timóteo, né? Que diz que o Espírito, né? Timóteo 4, 10, que o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está escrito. Nós vamos ler aqui. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão, isso é no dia do juízo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres e maravilhas. E Jesus está dizendo no 23: então lhe direi abertamente: nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticaram o pecado, a iniquidade, a mentira e o engano. Está dentro da igreja, não está lá fora. São obreiros, não são ímpios. Usa o nome de Cristo e não do diabo. Usa o nome de Deus e não dos demônios. Usa as escrituras e não o miticismo, enganando as pessoas. Coríntios, 2 Coríntios 11, 13 e 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, obreiros fraudulentos, fingindo ser apóstolo de Cristo, mas não são. São obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolo de Cristo, mas não são. Olha só. Nisto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O que será o fim deles? Já está determinado o fim deles. Fogo, o lago de fogo eterno será o juízo deles. Já está lavrado. E não demora, vai acontecer. E aqui, meus queridos e amados, quase que finalizando essa mensagem, Mateus 24, 24. Jesus torna a nos trazer essa mensagem revelada para que nós possamos vigiar e não cair, não ser enganados, cair nas contradições desses falsos mestres que só pregam o Deus Mamon, uma terra sustentável, conforme os iluminados têm projetado nessa mídia de 2023, nessa era do fim, ok? Mateus 24, 24 diz: aparecerão falsos
cristos. Bom, nós sabemos que tem vários falsos cristos em vários países, e aqui no Brasil tem aqui, até mesmo no Brasil, o Henrique Cristo. Ele era aqui de Curitiba, onde eu moro, fazia parte aqui da população, né? O Henrique Cristo morava aqui em Curitiba, hoje ele faz que mora em Brasília, se eu não me engano. Então, aparecerão falsos cristos. Então, tá mais uma coisa que tem se cumprido muito. Só que aí entra a segunda parte. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que esses falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilha, para que, se possível, engane até os eleitos. Aparecerão falsos profetas. Eles vão pregar, eles vão manifestar o poder espiritual, eles vão realizar sinais, curas, maravilhas, coisas do impossível, porque maravilhas são coisas muito fortes, coisas incompreensíveis. As maravilhas, milagres que você fala, não, isso só um homem de Deus pode fazer. Então vai aparecer os falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilha, e para que, se possível, engane até mesmo os escolhidos. E o que acontece? Se possível, enganará até mesmo os escolhidos, porque creriam, porque não estão estruturados na verdade. É um escolhido de Deus, foi chamado, vive a verdade, se esforça, mas vive atrás da Maria, anda com as outras. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E, se possível, vai enganar até mesmo pessoas escolhidas por Deus, porque essas pessoas vão dar crédito à mentira, porque vivem no mundo, crendo nesse mundo e não no vindouro, crendo nas benesses desse mundo e não na vindoura do Pai, das promessas de Deus. Deus nunca prometeu para nós aqui termos aquela alegria, satisfação de só possuir, construir e fazer. Não. Ele até nos alerta que é tudo vaidade. Tua casa, teu carro, teus milhões, teu R$1. Tudo vaidade. O amor, marido e mulher, namorada, enfim, as coisas carnais. Lá no céu, a palavra diz que não se casam e não se dão em casamento. Seremos todos igual anjo. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos. Não há efeminados, não há sexuados. Lá não há amor humano, carnal. Tudo é vaidade e tudo vai passar. Então, meu querido e amado irmão, dentro dessa mensagem que eu estou trazendo para você refletir e pensar, tome muito cuidado com tais avivamentos. Como eu disse, eu creio sim, o avivamento daquele que aceita Jesus, que estava morto e agora reviveu. Era uma velha criatura e agora é uma nova. Aí eu creio no avivamento. Tanto que a palavra diz que, na verdade, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive, mediante a justiça do Senhor Jesus que se fez de nós. E nós cremos em ser convencidos pelo Espírito Santo, e agora nós temos vida. O corpo está morto, está no pecado, e nós temos pecado. Aquele que não tem pecado, aquele que diz, eu não tenho pecado, já está pecando. Então, quando nós recebemos o avivamento da morte, pois todos os mortos estão, todos os destituídos estão, recebemos agora a vida intermédio da morte de Cristo, que morreu e ressuscitou, e agora Ele também nos ressuscita intermédio do Evangelho, da palavra, nos traz ao encontro do Pai. Então, avivamento em nossa vida em todos os sentidos, menos carnal. Porque essa carne, por mais que nós estejamos avivados, vivos, ela vai ter que morrer. E dessa semente nascer o novo homem espiritual com corpo incorruptível, não corruptível, como esta. Não está concluída a obra do Senhor por completa ainda. Só após nossa morte. Essa carne está amaldiçoada, vai ter que voltar ao pó. Do pó veio, ao pó voltará. Mas em espírito nós vivemos em Cristo Jesus,
que somos avivados. O avivamento está dentro de você, o reino está dentro de você. O reino de quem? O reino de Deus, o reino do Pai, o reino de Jesus, o reino do Espírito Santo, o reino eterno está dentro de você. Se é que você tem Jesus, se é que você vive Jesus, se é que você está no Evangelho, se é que você pratica o Evangelho, então tudo isso você vai superar. As crises terrenas, carnais e afrontadoras que vêm sobre você, sobre nós, sobre a humanidade. Aí é o avivamento, mesmo que em tribulações e em guerras da carne e espírito, você consegue vencer as tribulações. Você tem a autoridade de Deus até mesmo de vencer enfermidades. Orar, repreender e ser curado. Orar e pedir sabedoria do céu e ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem, ser um ancião com sabedoria bíblica verdadeira diante de Deus. Pois Ele dá, Ele agrada dar aquele que pede e se pede recebe. Jesus mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á, aquele que bate e abrir-se-vos-á, mas segundo a vontade de Deus. E se você pede pela palavra, se você pede para ter um encontro com Deus, a sua salvação, a sua alegria eterna, Deus te dará, em nome de Jesus. Vou finalizar aqui, meus queridos, eu vou finalizar aqui essa mensagem em Apocalipse 13:13. Que no final de todas essas coisas, dos falsos cristos, dos falsos profetas, vai vir o maior de todos. Ele será tão grande na permissiva de Deus, que ele vai sentar no trono lá de Israel e vai dizer: eu sou Deus. O anticristo, a besta. Você entende por que é chamado de besta? Porque ele é opositor a Deus. Os animais obedecem a Deus e vivem a sua natureza. Esse é pior que animal. Pior que animais irracionais. Está escrito do ser humano quando desobedece. E esse aqui é humano em carne, mas ele é como animal. É um animal. Esse que vai se levantar é um animal irracional. É a besta. Quando se diz besta, se diz é um animal irracional, que não pensa conforme é nas escrituras e a vontade de Deus de obedecer tudo aquilo que está nos decretos de ensino. Ele é um animal, como animal irracional. Então esse é a besta. E diz que esse terá grande poder. Apocalipse 13:13. Olha só o que diz: e ele, a besta, o anticristo, o opositor de Deus, o animal, ele realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Bom, é um dos sinais. Ele vai ser tipo Elias: desce fogo do céu. Ó, estão falando contra mim que eu sou falso profeta, que eu sou do gramulhão, do capa preta, do capeta. Estão falando? Eu sou Deus. Ele realizava, olha, no verso 13, e realizava grandes sinais. Quem? O anticristo, a besta. Realizava grandes sinais, chegando, ele vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Os homens vão ver, todo mundo vai estar vendo assim, à vista, diante dos olhos. Ele vai dizer: ó, veja como eu sou santo, veja como eu sou poderoso. Desce fogo, consuma aqueles lá que estão falando de mim. Fará isso. Fará sinais e maravilhas também, o anticristo. Então, meu querido e amado irmão, quero que você reflita e pense na sua vida. E o principal de tudo, leia as escrituras. Não seja seguidor de homens. Porque as pessoas acham estranho você não ser seguidor. Acho que, se não me engano, foi o apóstolo Paulo que fala, ou Pedro diz bem assim, que até mesmo os cristãos, ou aqueles que se dizem servir a Deus, eles acham estranho você não estar andando no meio, deles, em movimentos. Como houve agora na eleição passada, os bolsonaristas, que tinha mais o Bolsonaro como homem de Deus, como homem levantado por Deus. Pode até ser levantado, mas de Deus não era. Porque uma pessoa que serve a ídolos não pode ser de Deus e não é de Deus, pois a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Acho que Bolsonaro pode ser tudo menos filho de Deus.
que se envolve com tantas nojeiras espirituais, envolvimento com maçonaria, envolvimento com idolatria e tantas imagens que foram confeccionadas pelos brasileiros para colocar ali de adoração, meu presidente. A palavra diz bem claro, meu querido irmão, está escrito: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você vive essas coisas, se você vive essas situações em adorar as coisas deste mundo, você tem que fazer uma reflexão e ver se verdadeiramente você é um salvo, um filho de Deus, ou se você está andando pela Escritura. Porque a mensagem diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí Deus, ou a própria palavra, continua em outro texto e contexto, ensinando a mim e a você. E Deus chama os ímpios, chama os pecadores de formas bem claras. Chama eles que adulteram a mensagem, que adulteram o evangelho, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles que querem ser amigo do mundo, dos homens, da política, do engano, constitua-se, se declara inimigo de Deus. Está aí, está escrito. Eu estou só preletando e profetizando aquilo que eu conheço. Se você ama e vive adulterando a mensagem, pregar ao mundo sustentável que os iluminados, Illuminati, maçons estão pregando aí, pregando Deus Mamon, você está sendo enganado. Por isso que eu deixo essa mensagem para você repetir. Talvez as pessoas não dê crédito, como eu já disse em outros vídeos meus. Você entra numa página da internet, numa rede social, você vê lá um cachorrinho, tem 10 milhões de seguidores, que todos os dias a pessoa vai lá ver o cachorrinho latir. Mas esses não são capazes de ouvir uma mensagem que não tem dinheiro que possa pagar. O que tem o homem para dar em troca da sua alma? Nada. Não há dinheiro que possa comprar a tua salvação, a não ser o seu arrependimento, em buscar a Cristo, pedir perdão e ser lavado no sangue de Cristo para alcançar o reconcílio com o Pai e possa adentrar os portais dos céus. Do contrário, não tem 3 caminhos, há 2, a céu ou inferno. Qual você está indo? Qual você irá? Qual você vai se apresentar? É necessário você se arrepender. Não quer dizer que você não vai pecar. Não quer dizer que você não vai errar no percurso da sua vida até o dia que você venha morrer. Você vai errar e vai errar muitas vezes. Eu erro, eu peco todos os dias. Mas eu tenho um que me justifica. Tem um que eu choro e clamo e busco, que é Jesus Cristo. E em nome dele eu peço ao Pai: Pai, me ajude e me perdoe. Pai, me dê força. Busco reconcílio com o meu próximo, para que eu possa alcançar a minha salvação, para que eu possa amontoar brasas vivas do céu, intermédio da minha oração, mesmo sendo um falho pecador. Deus ouve o pecador arrependido. Deus ouve aquele que, mesmo que nessa carne caída, reconhece que necessita da graça de Deus, intermédio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, meu querido e amado irmão. Não se deixe enganar por esses movimentos de avivamento segundo eles. O avivamento está dentro do teu coração. O avivamento está dentro da tua mente, do teu compreender pela Escritura tudo aquilo que Deus fala. Viva pela Escritura, viva pela palavra, viva pela lei e você terá vida. Obedeça os ensinos e decretos e mandamentos do Pai, intermédio que veio dos profetas e do Senhor Jesus. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo para você refletir, para você não ser enganado por esse sistema que aí está. Muitos são os que entram pela porta larga, e essa porta larga é a porta do engano, o qual os falsos profetas têm se introduzido dentro da igreja, da noiva de Cristo. E lá dentro da noiva de Cristo está escrito que há joios e bodes.
E há mais bodes e há mais joios do que o trigo, há mais bodes do que ovelhas. Isso está nas Escrituras, e eu apresento para você a verdade da verdade, que é Cristo Jesus que nos ensinou isso. Então tome a posse da tua vitória na obediência do Evangelho, em nome de Cristo, e será feliz você, sua casa, seus amigos, aqueles que estão em volta de você. E Deus será glorificado, exaltado o nome dele, e não blasfemado. Amém? A paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.